Não há efetivamente uma receita para trabalhar o mercado de Canadá ou outro mercado qualquer. Uma receita pronta, não é? Quer dizer, eu tenho agora aqui um script, eu tenho aqui uma folha A4, epá, faz isto, isto e isto e tenho a certeza que entretanto vais ter sucesso no mercado. Isso não existe. É óbvio que há boas práticas, é óbvio que há situações do género, não faças isto porque não é esse o caminho. Agora, pá, cada empresa é uma empresa, cada mercado é um mercado, são estas adaptações que nos compete a nós, não é? Com o conjunto de dados para tomar decisões e também agarrar. E depois aqui as pessoas, quem trabalha nos mercados internacionais sabe isso melhor do que eu, que é o que faz muita diferença no meio disto tudo, depois é as relações comerciais, são as pessoas. Pá, e as pessoas, eu conheço empresas que só por trocarem certo tipo de responsáveis em certo tipo de mercados, umas dispararam e outras, entretanto, por alguma razão caíram e não tem a ver com a marca, não tem a ver com o produto, não tem a ver com o setor, tem a ver com as relações comerciais e com a forma como, entretanto, estes mercados são abordados. Já viram o valor de compra dos Estados Unidos, que é uma normalidade? Os Estados Unidos, 5 vezes 3, 15. Portanto, os Estados Unidos compra fora quase 20 vezes aquilo que é o valor da economia portuguesa. Vejam o Canadá, quanto é que compra? Já viram? 510. É um dos maiores importadores mundiais. Portanto, o Canadá situa-se no 8º, 9º maior importador. Aqui é que está o potencial, não é, do mercado. Portanto, é um mercado muito comprador e é uma economia aberta. Portanto, vejam o valor, 510, comparativamente. Nós compramos, para ter uma ideia da dimensão, nós compramos 71 mil milhões fora. Não é? Agora não vão ser 71, vão ser 83 mil. Mas 71 mil milhões, eles compram 510. Para terem uma ideia da dimensão e da presença de mercado. Coisas interessantes que eu trago aqui, que é, vejam uma situação muito interessante para vocês verem o grau de abertura de um país. Como é que isto se pode calcular, o grau de abertura de um país, que ajuda também, às vezes, a situações macro e quentes para avaliar um mercado, que é, vocês pegam no valor das importações, somam o valor das exportações e dividem pelo PIB. Isso dá-vos mais ou menos o grau de abertura, mais ou menos não, dá-vos o grau de abertura do, assim em termos macros, quente, dá-vos o grau de abertura do país. Agora vocês vejam, o Brasil, tendo em atenção a dimensão do mercado, e vocês aqui é que veem que o Brasil é um país completamente fechado, o Brasil só compra 222. Vejam um país que compra menos de metade do Canadá e tem quase 10 vezes a população do Canadá. Agora, depois vejam, aqui entre parênteses, o que é que está? Está o que é que... Aqui está o que eles compram fora, em 1000 milhões. E aqui está o que aqui está em milhões, entre parênteses. Aqui está o que é que eles compram a Portugal, ou pelo menos compraram em 2016, em termos de bens e serviços. Os Estados Unidos, neste momento, é o maior mercado, ultrapassou há 1 ano e meio, 2 anos Angola, que Angola era o número 1 fora de mercados europeus. Os Estados Unidos é, neste momento, o maior mercado de exportação portuguesa fora da União Europeia. E é interessante, e com dados de crescimento do ano passado também muito grandes e fortes, e em setores tradicionais, alguns também estão aqui mais visíveis com o impacto que a parte dos têxteis, do calçado. E agora vejam o México, não é? Que independentemente da dimensão que está lá ao lado, independentemente da dimensão que tem, vejam o grau de abertura do país mexicano, que é totalmente distinto. O México, tendo em atenção a dimensão que tem, que está abaixo do Brasil, mas não muito abaixo, compra fora mais do dobro, ou o dobro, que aquilo que o Brasil compra. O Brasil, vejam uma coisa, que alguns de vocês trabalham no mercado brasileiro. O Brasil é o 3º país mais fechado do mundo. O grau de abertura em Portugal era nos 80 e tal por cento. No Brasil não chega aos 20%. Para vocês terem uma ideia em termos de dimensão. E são estas coisas que às vezes não são medidas e tidas em conta quando fazemos algumas abordagens. Eu sei que depois entretanto há oportunidades, há racionalidade, há emoção, há ligação cultural, mas às vezes são estas coisas, não são... Há certo tipo de decisões que têm muito peso, muito mais na componente emocional, não é? E de contágio, eu não vou dizer empenhar pelos ouvidos para não vos ofender, mas é situações que estão muito relacionadas com alguma coisa que ouvimos, mas depois, entretanto, não temos nada racional que tu prove, mas sim emoção. Eu acredito em negócios também com emoção, os negócios também são emoção. Mas eu já vi muitas asneiras que as decisões são muitas vezes tomadas e trabalhar certo tipo de mercados muito mais na componente da emoção do que da racionalidade. E a racionalidade deve ter sido em conta. Para vermos os valores do Canadá, vejam como é que isto está a movimentar. Portanto, são valores de 2000 de vendas, ou melhor, da exportação de Portugal para o Canadá em termos de 2012, em termos de mercadorias, 184 milhões de euros e em termos de serviços, 189. Vejam estes valores, por acaso está quase meio-meio em termos de bens e mercadorias e serviços.
e os valores que, entretanto, temos em 2016. E em 2000, vamos mais lá para a frente, em 2017 a tendência é de crescimento, ou tem sido de crescimento, pelo menos os dados consolidados até outubro do ano passado. Mas aqui ficamos com uma percepção de como é que as coisas estão a correr. Como é que estão a correr numa ótica de tendência. Agora, se vocês forem ver os últimos 4 anos, houve ali um outro ano, vamos ver mais à frente, um pico, não é? Mas, efetivamente, o valor do Canadá, os tais 540, não é? 540, 550 milhões de euros, estão refletidos aqui. E em termos de crescimento, em termos de porcentagem e de valor do que era, do que é antes. Portanto, é um mercado, e na minha opinião, a minha, e não é só minha, o Canadá tem um potencial, é um potencial mercado que ainda está a ser pouco explorado pelas empresas portuguesas. Portanto, há um potencial muito grande para crescer aqui. Talvez de dobrar isto, sei lá, em 3, 4 anos. Há um potencial enorme disso. E o CETA, aquilo que vamos falar a seguir, vai contribuir muito para isso. E um dos países que vai ser mais beneficiado, vinhos, por exemplo, ou outros produtos, o têxtil também, que é um caso que vão desaparecer algumas estações pautais. Eu depois tenho ali as porcentagens para vocês verem. Isso vai mudar tudo. Portanto, esta tendência é que é preciso ver. Como é que o mercado se está a comportar nos últimos tempos? E depois pegarem no vosso código pautal dos produtos ou do que estiverem e então verem como é que as coisas estão a decorrer, não é? Como é que o mercado se está a comportar? Onde é que eu me encaixo aí? Estou a entrar a crescer ou estou a entrar a... A distância também não é muito grande, não é? Portanto, não é assim tão grande. Portanto, ir para o Canadá é a mesma coisa que vir aqui para cima para Fortaleza, não é? Quase de 6 horas. Portanto, a distância não é muito grande. Para São Paulo já são 9, não é? Portanto, é outra distância. Portanto, estamos a falar de uma situação que é relativamente... Tenham em atenção uma coisa, que é o Canadá, devido à extensão que tem, as diferenças horárias podem ir embora aqui, dependendo, não é, de 3, 5 horas, mas podem ir as situações até deste lado quase nas mais 8 horas ou qualquer coisa do género. Portanto, a extensão do país é tão grande, mas tenham em atenção um bocadinho isso, que é situações muito interessantes que eu queria destacar e que é importante. O país é bilingue, não é? Embora quase 70% da população fala inglês, não é? Mas tenham em atenção, para este lado é quase tudo e é privilegiado o falar francês, não é? E ter como primeira língua, numa ótica de tentar falar francês, como para aqui já é totalmente States e é totalmente, muito mais, não é americanizado, o que é que eu ia dizer? Americanizado, mas a parte da língua é muito importante e é muito bem recebida. Portanto, a parte toda mais do lado francês, se por acaso é privilegiado o facto de falar em francês. Depois, entretanto, os três maiores polos, não é? Embora a capital seja Ottawa, aqui mais ao lado de Toronto, embora a capital seja Ottawa, o centro financeiro, o centro de negócios, não é? Quando vamos fazer tudo o que se passa, não é tudo o que se passa no Canadá, porque aquilo é grande, mas onde nós vamos fazer também a missão, está em Toronto, a metrópole, o grande Toronto, sei lá, 5, 6 milhões, anda à volta disso. Portanto, estou a falar, tudo o que está relacionado com mercados financeiros, sedes das empresas, e isso está muito assente em Toronto. Para arrancar, para terem uma percepção. Vejam aqui embora tenha caído um pouco, não é? Isto depois vale o que vale, depois de tentar indexado ao dólar, tenham atenção às vezes isso, que é quando nós estamos a falar, o PIB, mas é preços correntes, é preços constantes, é que tudo isto muda. Mas é que é dólar, é euro, portanto tenham atenção às vezes a estes dados. Mas vejam o PIB per capita, não é? Que tem um valor absolutamente anormal. Portanto, numa ótica de tudo que é poder aquisitivo, classe média, não é? De dinheiro, a sério, o mercado canadiano, numa ótica de consumo, é um mercado poderosíssimo, não é? Pode valer tanto como alguns mercados com não sei quantas centenas de milhões, em função do poder aquisitivo que tem. Vejam a dívida pública, que não é assim tão simpática, não é? Embora é mais simpática que a nossa, mas é indexada a deles, não é? Mas tenham atenção a isso, que é a dívida pública não é assim tão simpática numa ótica também. E depois o que eu vejo mais interessante de terem atenção dos dados eles em termos de exportações, vejam, eles têm uma situação mais ou menos deficitária, não muito deficitária, portanto exportam quase aquilo que... Exportam e importam quase aquilo que, entretanto... Ou melhor, exportam quase tanto daquilo que, entretanto, também importam. Mas vejam, o valor em si é realmente aquilo que já tínhamos visto mais atrás. É realmente muito grande. E da forma... é um potentado, não é? Portanto, é um dos maiores compradores do mundo, o nono. Vejam aqui, por exemplo, vocês podem dizer assim, não, José Carlos, mas olha, aqui houve um pico e, efetivamente, em 2016, não é? Vejam a diferença. Quer dizer, há um crescimento, não é? Claro.
vejam como eu posso depois naquela fase inicial brincar um bocadinho com os números. É uma taxa de crescimento de 30%. Mas depois estão aqui os números, não é? Mas entretanto não referi que de 2015 para 2016 houve aqui uma queda significativa nas vendas de Portugal. Depois o que é que podemos ver é que de janeiro a outubro de 2000, não temos os dados ainda fechados, devem estar a sair agora, normalmente em março, julgo que os dados já devem estar... Há dados preliminares, mas não há dados completamente fechados. Mas que a evolução é efetivamente positiva. E às vezes o que acontece? Pode haver uma outra empresa aqui no meio, às vezes pode ser com minerais, pode ser a Galp, uma outra coisa grande, a Continental Mabó, por exemplo, que depois, devido a uma exportação significativa de 50 ou 80 milhões, altera isto tudo e foi uma situação próxima ou só uma situação pontual e não completa. Onde é que eu queria chegar? Que é, embora não esteja aqui ninguém, pode haver uma outra situação aqui de alguns contratos, não é? De obras públicas ou de situações com alguma dimensão. O CETA o que é que veio fazer? Veio fazer com que todas as situações que eram entraves ontem, ou que poderiam eventualmente ser entraves ontem, vieram facilitar muito, tanto numa ótica de acesso a concursos internacionais, de empresas europeias, portanto não é só de empresas portuguesas, de empresas europeias, de uma facilidade significativa também em termos de trabalharem o próprio mercado. Algo que eu gostava de salientar, que já vos falei por alto, mas vejam os valores. Vejam estes valores aqui, em termos de, embora houve já aqui um pico em 2013, e estes valores, 50 mil milhões em termos de investimento direto estrangeiro, são anormalmente grandes, são realmente muito grandes. Tenham atenção também uma coisa, independentemente de vocês falarem assim, a atração é grande, mas lembrem-se como estamos a falar de situações muitas vezes de petróleos e de grandes investimentos, são todos na ordem dos 2 mil milhões, 5 mil milhões, 10 mil milhões. Portanto, às vezes, um ou outro investimento também aqui muito grande na parte de minérios e na parte também de commodities são significativas, não é? Portanto, veio por países, regiões seguintes, Estados Unidos, eu salientei ali a Europa, não é? Vocês têm aqui os dados, mas salientei aqui a Europa. O que é significativo também numa ótica de investimento, o fluxo de investimento que vai para o Canadá. Julgo que isto é relevante até para nos ajudar numa ótica foi o que eu vos falei atrás. Vejam o número de turistas, e é uma fonte de receita também grande do próprio Canadá, é o fluxo de turistas que, entretanto, eles têm, que é significativo e é grande a nível mundial. Portanto, o Canadá não é só bonito para... E eu peço-vos isto, que é, se puderem, o Canadá não é só bonito para ir lá fazer uma feira e para trabalhar em negócios. Há zonas lindíssimas que vale a pena, se conseguirem juntar isso, não é? Eu sei que o nosso tempo é pouco, mas se conseguirem juntar isso, que vale a pena também verem. E eu acho que é importante que é, cada vez mais, se por alguma razão, ou melhor, se não é por alguma razão, o número de turistas em Portugal, dos dados que eu tive por causa de outro trabalho, os dados de turistas do Canadá é um dos países que mais está a explodir em termos de virem visitar Portugal como turistas. E isso julgo que vai, ou está a trazer, um impacto maior do que aquele que nós, entretanto, tínhamos, em função da marca não é o nosso projeto, o Compro que é nosso, mas é a marca Portugal. A marca Portugal numa ótica de... E temos referências, não é? Então, naqueles setores dos vinhos é um caso, mas os setores têxteis lá também é um caso de marca e de força da marca Portugal. Onde é que podemos ver também, em termos de tendência, do crescimento e da potência do mercado para as empresas portuguesas? Vejam, isto é formalidade, não é? Eu acredito que depois há para aqui empresas que não aparecem no radar e que nem têm formalidade. Mas em termos de número de empresas, também temos uma percepção, neste caso, clara, da potência do mercado das empresas portuguesas. Portanto, de 2012 para 2016 foram quase mais 400 empresas, não é? Agora, vejam, pode haver uma outra empresa daquelas 400 a mais que vale tanto como as outras 350 juntas, não é? Em função de uma venda que fez. Portanto, tenham atenção também a isso, que às vezes são coisas que, em função da evolução dos mercados, não temos em atenção. Mas isto é claramente uma força do mercado.